do estado e do PCC também podem ser transferidos nos próximos dias. Segundo o governo do estado, eles seriam os responsáveis pela onda de ataques que começou na noite do dia 2 de janeiro. Foram 169 confirmados em 42 cidades. Cerca de 80% atingiram a região metropolitana de Fortaleza. Lá, a coleta de lixo ainda está prejudicada. Caminhões só rodam com escolta desde que 4 veículos foram incendiados por criminosos. Os ônibus, que foram os principais alvos, também circulam com segurança de 1.200 policiais militares. Mais de 30 foram incendiados na última semana. Hoje, segundo o Sindicato das Empresas de Transporte Público, a frota está completa. Apesar do clima de maior tranquilidade, a situação ainda não está sob controle. Ontem à tarde, um carro da Enel foi incendiado próximo à fiação elétrica. Segundo a distribuidora de energia, 10 veículos foram destruídos. À noite, câmeras de segurança de uma concessionária flagraram o momento em que 2 homens em uma moto atiram contra a loja. Ninguém ficou ferido e ninguém foi preso. Uma onda de boatos leva medo a muitas cidades. Por causa de um suposto toque de recolher, comerciantes fecharam as portas. O governador Camilo Santana, do PT, disse hoje em entrevista que não descarta pedir ao ministro da Justiça uma prorrogação da permanência da Força Nacional de Segurança no estado. A autorização de Sérgio Moro era de 30 dias. Inicialmente, 300 homens foram enviados ao Ceará e mais 200 eram esperados hoje. Eles atuam principalmente na capital para garantir que serviços essenciais, como o atendimento de hospitais, coleta de lixo e transporte, sejam normalizados. O governador voltou a dizer que os ataques são uma reação do crime organizado ao endurecimento de regras no sistema prisional. Camilo Santana defendeu o secretário de Administração Penitenciária, Luiz Mauro Albuquerque, que antes mesmo de tomar posse deu declarações de que não reconhecia as facções criminosas no estado e que iria acabar com a separação de presos por filiação aos grupos. A fala é apontada como estopim para a crise de segurança. E mais um estado pediu ajuda ao governo federal. Hélder Barbalho, governador do Espírito Santo, solicitou o envio de 500 homens da Força Nacional para impedir o avanço da criminalidade. Segundo o Ministério da Justiça, a solicitação ainda está em análise. Já o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, se reuniu com o ministro Sérgio Moro em Brasília para tratar sobre a estrutura do sistema prisional do estado, que diante da superlotação seria uma bomba relógio. No entanto, ele disse que não pediu a ajuda da Força Nacional. A polícia investiga quem matou uma família de bolivianos em Itaquaquecetuba, na região metropolitana de São Paulo. As vítimas são o casal Jesus Reinaldo Condori Sanizo, de 38 anos, e Irma Morante Sanizo, de 39, além do filho deles, Jean Abner Morante Condori, de apenas 8. Eles estavam desaparecidos desde 23 de dezembro. Na Bolívia, amigos e parentes chegaram a fazer publicações em redes sociais procurando pela família. Segundo a polícia, nesta madrugada, os corpos dos 3 bolivianos foram encontrados mutilados dentro de malas. Gustavo Vargas Arias, cunhado de Irma, é considerado como o principal suspeito de cometer os crimes. Justiça de Goiás aceita a denúncia e o médium João de Deus vira réu pelos crimes de abuso sexual. Além dessas acusações, ele foi ouvido hoje em uma outra investigação, a que apura suposta posse ilegal de armas. O depoimento de João de Deus foi dentro do complexo prisional de Aparecida de Goiânia, onde ele está preso desde o dia 16 de dezembro. Segundo a polícia, pistolas e revólveres foram encontrados na casa do médium em Abadiânia durante as operações de busca e apreensão para apurar as denúncias de abuso sexual que vieram à tona em dezembro passado. A suspeita é que João de Deus não tenha os documentos que comprovem a necessidade das armas. A juíza Rosângela Rodrigues dos Santos aceitou o conjunto de denúncias de abuso sexual apurados pela Força-Tarefa do Ministério Público de Goiás e João de Deus virou réu no processo. São investigados os crimes de abuso sexual, violência mediante fraude e estupro de vulnerável.
Os relatos são de cerca de 300 mulheres que teriam sofrido abusos durante procedimentos espirituais. Os advogados têm agora 10 dias para apresentar a defesa. O médium, que sempre negou todas as acusações, chegou a passar mal na cadeia, foi atendido em um hospital, mas não foram encontrados motivos em seus exames para permanecer internado, e assim ele retornou para o regime fechado. E hoje veio à tona mais uma denúncia contra João de Deus. Uma ativista acusa o médium de envolvimento em um suposto tráfico internacional de crianças. Ela conta que casais chegavam a pagar até $50 mil por um bebê, filhos de mulheres que, segundo ela, eram obrigadas a engravidar em troca de comida. Sabrina Bittencourt, que vive em endereço incerto por motivos de segurança, gravou um vídeo dizendo que já colheu depoimentos dos supostos pais das crianças. Que em troca de comida para essas mães, que em troca de comida para os filhos dessas mães, elas eram engravidadas para vender esses bebês no mercado negro da Europa, Estados Unidos e Austrália. Meninas de 14 a 18 anos, que foram escravizadas durante 20 anos, que ficavam vivendo em cárcere privado. Essas meninas morreram, foram assassinadas depois de 10 anos parindo. E se eu estou falando isso é porque a gente já sabe, a gente já tem uma série de relatos, mas nós precisamos de mais provas para poder entregar para a Polícia Federal, para o FBI e para as polícias internacionais da Europa. A denúncia da ativista foi encaminhada ao Ministério Público Federal. A defesa de João de Deus também nega as acusações e afirma que não há provas dos fatos relatados por Sabrina. O presidente Jair Bolsonaro mandou a Polícia Federal reforçar a segurança pessoal do ministro Sérgio Moro. De acordo com o despacho publicado em edição extra do Diário Oficial da União, a decisão foi tomada diante de informações sobre situações de risco decorrentes do exercício do cargo. O texto não especifica quais são os riscos. A medida se estende a familiares do ex-juiz. Sérgio Moro já tinha segurança especial quando atuava como magistrado federal em Curitiba. Em 2016, 2 anos depois do início da Operação Lava Jato, a Polícia Federal chegou a investigar ameaças feitas na internet que pregavam atos de violência contra Moro. Antes de assumir o comando da Lava Jato em Curitiba, Moro condenou líderes de facções criminosas. A atuação dele lhe rendeu ameaças de bandidos. De um tempo para cá, o ex-juiz evita idas a restaurantes cheios e shoppings. A escolta era formada por agentes de segurança judiciária e da PF. Agora, o Ministério da Justiça anunciou que não vai dar mais informações por questões de segurança. E o presidente Bolsonaro confirma que o Brasil vai sair do Pacto de Migração. O presidente começou o dia participando da cerimônia de transmissão do cargo do Comando da Marinha ao almirante de esquadra Ilques Barbosa Júnior. Ele chegou ao local a bordo da lancha Amazônia, que, segundo a assessoria de comunicação da Marinha, pertence à presidência. No evento, Bolsonaro não discursou. À tarde, despachou no Palácio do Planalto com o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, do DEM. E depois recebeu a deputada federal eleita por São Paulo, Joyce Hasselmann, do PSL. E, como é de costume, comentou sobre os assuntos do dia nas redes sociais. No Twitter, Bolsonaro confirmou a revogação da adesão do Brasil ao Pacto Global para a Migração. Ele afirmou que a iniciativa foi motivada para a preservação dos valores nacionais. O presidente disse ainda que o país é soberano para decidir se aceita a entrada de imigrantes. A crítica é semelhante à feita pelo presidente americano Donald Trump, de quem Bolsonaro já mostrou que pretende se tornar aliado. Mesmo saindo do Pacto da ONU, o novo governo brasileiro ainda não apresentou como vai trabalhar com a crise migratória de venezuelanos no Brasil. O grande fluxo tem sobrecarregado os serviços públicos de Roraima. Ainda no Twitter, Bolsonaro disse que não vai recusar ajuda aos que precisam, mas salientou que a imigração não pode ser indiscriminada. Segundo ele, é necessário buscar critérios de acordo com a realidade de cada país.
Ele afirmou ainda que a defesa da soberania nacional foi uma das bandeiras de sua campanha eleitoral e que a população brasileira viverá mais segura com novas regras internas, sem pressão do exterior. O Pacto de Imigração foi negociado desde 2017. O texto estabeleceu diretrizes para o acolhimento de imigrantes. O presidente Jair Bolsonaro já havia manifestado antes da posse que o Brasil deixaria o tratado. O documento foi chancelado por cerca de 160 países membros da ONU. E ainda na cerimônia de transmissão de cargo do comandante da Marinha, o ministro da Defesa justifica regras diferenciadas para militares na reforma da Previdência. De acordo com o ministro Fernando Azevedo e Silva, peculiaridades da carreira justificam o modelo próprio. A declaração foi dada enquanto era destacado o papel do agora ex-comandante da Marinha, almirante da Esquadra, Eduardo Leal Ferreira, nas discussões sobre a inclusão de militares na reforma da Previdência, durante o governo Michel Temer. Diante das discussões sobre a reforma do sistema de proteção social dos militares, foi incansável no esforço de comunicar as peculiaridades da nossa profissão, que a diferenciam das demais, fundamentando a necessidade de um regime diferenciado, visando assegurar o adequado amparo social aos militares das Forças Armadas e seus dependentes. Durante a campanha eleitoral, Bolsonaro defendeu a exclusão dos militares da reforma da Previdência. No entanto, até o momento ele ainda não se posicionou sobre o tema. O argumento dos integrantes das Forças Armadas é o de que eles estão sempre à disposição do Estado, tanto em serviço como após a reserva. A categoria dá como certo que ficará de fora da reforma da Previdência na gestão de Jair Bolsonaro. A mudança na aposentadoria está em análise por integrantes do núcleo econômico. A expectativa é de que até o fim da semana que vem se tornem públicos os principais itens da reforma. De acordo com o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, o presidente Jair Bolsonaro deve analisar o assunto antes da primeira viagem internacional como chefe de Estado, para o Fórum Econômico em Davos, na Suíça, a partir do dia 22. No geral, Bolsonaro tem defendido uma idade mínima de 62 anos para homens e de 57 para mulheres. O tema é sensível. Michel Temer tentou implementar as mudanças durante seu mandato, mas não conseguiu apoio do Congresso. Para aprovar a reforma da Previdência, são necessários os votos de 308 deputados, já que o assunto só pode ser mudado por proposta de emenda à Constituição. E daqui a pouco, no debate do dia com Denise Campos de Toledo, a intenção do governo Bolsonaro em acabar com a Justiça do Trabalho. O Jornal da Gazeta recebe Almir Pazianotto, ex-ministro do Trabalho, e Maurício Pessoa, mestre em Direito Processual Civil pela PUC de São Paulo. Em entrevista ao jornal O Estado de São Paulo, o ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro disse que em breve vai esclarecer as movimentações atípicas em sua conta. O relatório do COAF apontou movimentação suspeita de R$ 1.200.000 nas contas de Fabrício José Carlos de Queiroz, ex-motorista de Flávio Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro. Até ontem, Queiroz estava internado no Hospital Albert Einstein, onde foi submetido a uma cirurgia para a retirada de um tumor maligno do intestino. Segundo ele, devido às fortes dores, teria faltado depoimentos marcados pelo Ministério Público para esclarecimentos. O ex-assessor reclamou da exposição da família e disse que foi tratado como o pior bandido do mundo, o que acabou prejudicando sua saúde. Queiroz afirmou ainda que quer esclarecer os fatos, mas não disse quando vai dar as explicações. A mulher e as duas filhas do ex-assessor também não compareceram para prestar depoimentos. Uma delas foi citada no relatório do COAF. A família diz que teve de se mudar temporariamente para São Paulo para acompanhar o tratamento de Queiroz. O Ministério Público do Rio de Janeiro afirmou que pode pedir a quebra dos sigilos bancário e fiscal do ex-assessor. O MP sugeriu o comparecimento de Flávio Bolsonaro para depor amanhã. Não há confirmação se o senador irá comparecer. Presidente do Supremo Tribunal Federal veta a votação aberta para a escolha do novo presidente da Câmara dos Deputados. A eleição é no dia 1º de fevereiro. O pedido de votação aberta foi do deputado eleito por São Paulo, Kim Kataguiri do DEM. Ele quer se lançar como candidato. No entanto, oficialmente, o partido dele deve lançar Rodrigo Maia.
Ao negar a solicitação, o ministro Dias Toffoli, do STF, escreveu que as decisões internas de um poder da República devem ser resguardadas da interferência de outro poder. Hoje, Maia recebeu o reforço do Solidariedade. Até agora, ele já conta com o apoio de pelo menos 11 partidos que somam 255 deputados. Para ganhar no primeiro turno, Rodrigo Maia precisa de 257 votos. E como a eleição será secreta, não há garantia de que todos os parlamentares seguirão a orientação de seus partidos. Em campanha, Maia se encontrou hoje com o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, do PRTB. Ele já é amparado pelo PSL, partido de Bolsonaro. Já a oposição ao governo pretende lançar um nome para a disputa da Câmara. O mais cotado é o deputado eleito pelo Rio de Janeiro, Marcelo Freixo, do PSOL. Contra Maia, o partido tenta se aliar a partidos ligados à esquerda como PTB, PSB, PT e PCdoB. Governador de São Paulo, João Dória, do PSDB, anuncia o 8º ex-ministro do governo Temer na equipe. Agora, o governador anunciou Antônio Embaçaí, também do PSDB. O tucano vai comandar o escritório do governo paulista em Brasília. Ele terá como função articular as relações do governo Dória com a Presidência da República, o Congresso Nacional, os ministérios, as autarquias federais e instituições financeiras. Ex-articulador político de Temer, Embaçaí tentou a reeleição como deputado federal pela Bahia no ano passado, mas não foi eleito. Embaçaí é o 8º ex-integrante da gestão Temer na equipe de João Dória. O tucano escalou ainda os ex-ministros Henrique Meirelles, que comanda a Secretaria da Fazenda, Aloysio Nunes, diretor da Invest SP, Rocieli Soares na Educação, Sérgio Sá Leitão na Cultura, Alexandre Baldi no Transportes Metropolitanos e Vinícius Lumertz no Turismo. Dória chamou ainda Gilberto Kassab para a Casa Civil. No entanto, desde o início do mês, ele está licenciado do cargo. O ex-prefeito de São Paulo, do PSD, é acusado de receber propina da JBS Friboi. Ele pediu licença para se dedicar à sua defesa. Hoje, o ex-ministro da Fazenda e da Casa Civil do PT, Antônio Palocci, prestou um novo depoimento aos procuradores da Operação Greenfield. Desde segunda-feira, Antônio Palocci tem dado depoimentos na Procuradoria da República em Brasília, no Distrito Federal. Palocci negocia um 3º acordo de delação premiada com os procuradores. Ele foi liberado para prestar os depoimentos em Brasília, mas segue cumprindo prisão domiciliar com o monitoramento por tornozeleira eletrônica. A Operação Greenfield foi deflagrada em setembro de 2016 e investiga supostas irregularidades em fundos de pensão que tem relação com as empresas estatais Previ, do Banco do Brasil, Petros, da Petrobras, Postales, dos Correios e Funcef, da Caixa Econômica Federal. O conteúdo dos depoimentos é sigiloso. A justiça japonesa negou o pedido de liberdade para o brasileiro Carlos Ghosn. Os advogados do empresário entraram com recurso, mas o Tribunal de Tóquio negou o pedido de liberdade, argumentando o alto risco de fuga do acusado e a possibilidade de alteração de provas. A defesa de Ghosn acredita que o brasileiro ficará detido até o julgamento, o que pode acontecer dentro de alguns meses. O ex-presidente do Conselho da Nissan está preso desde 19 de novembro, acusado de irregularidades financeiras. Ontem ele apareceu em público pela primeira vez desde a prisão e disse que é inocente, foi falsamente acusado e injustamente detido. Subiu o preço da cesta básica em 18 capitais brasileiras. É o que diz o fechamento anual do DIEESE. Quem costuma comprar em feiras ou supermercados, por exemplo, percebeu o aumento antes mesmo de passar no caixa. Quem tem o hábito de almoçar fora de casa também. O preço dos alimentos básicos da mesa do brasileiro subiu em 18 capitais entre dezembro de 2017 e dezembro do ano passado.
As maiores altas foram registradas em Campo Grande, com mais de 15,5% de aumento, seguido por Brasília, com quase 15%, e Belo Horizonte, com cerca de 13% de alta. Por outro lado, as menores variações foram em Natal e Recife, onde os registros ficaram em torno dos 3%. Em dezembro de 2018, a cesta básica de São Paulo foi a mais cara do país, R$ 471,44. Na sequência, ficaram Rio de Janeiro, Porto Alegre e Florianópolis. Os principais vilões foram leite integral, carne bovina de primeira e arroz agulhinha. Mas o tomate foi o maior inimigo dos bolsos. O preço dobrou em quase todos os estados. Termina hoje o prazo para proprietários de veículos com placa final 1 pagarem o IPVA deste ano. Vence hoje o pagamento de quem escolher pagar a cota única do imposto com desconto de 3% e também a primeira parcela para quem preferir parcelar em 3 vezes. Ainda nesta semana, termina o prazo para placas finais 2 e 3, na quinta e sexta-feira, respectivamente. Na semana que vem, os prazos são para finais 4, 5, 6, 7 e 8. 9 e 0 pagam nos dias 21 e 22. Quem perder qualquer um dos prazos terá que pagar a cota única, sem desconto, no mês de fevereiro. Após o pagamento do imposto, é possível fazer o licenciamento antecipado junto ao Detran. Lembrando que o IPVA pode ser pago no site da Secretaria da Fazenda ou em agências bancárias. Basta informar o número do Renavan do veículo. A tarde de hoje terminou sem chuva na capital paulista, mas ainda há condições de pancadas à noite. Vamos ver os detalhes com Tássia Sena. As pancadas de chuva que estavam mais isoladas passam a cair de forma generalizada em todo o país amanhã. Isso vale especialmente para a região sul. A frente fria que atua por lá provoca mais um dia de chuvas volumosas. Mesmo assim, o calor predomina ao longo do dia em todas as cidades. Vamos aos detalhes. Em Porto Velho, esquenta até os 32, quase a mesma máxima de 31 prevista para Natal, onde chove bem fraco. Em Vitória, as pancadas caem de forma isolada, faz 32. E em Porto Alegre, chove forte a qualquer hora do dia, com 33 graus. No estado de São Paulo, a quinta-feira fica ensolarada. Mas isso não quer dizer que a chuva não vá cair. Pelo contrário, há condições de pancadas com raios para todo o estado já à tarde. No interior do leste paulista, o sol brilha forte mais uma vez. Máximas de 33 em Campinas e também Sorocaba. No ABC Paulista, a chuva ganha força a partir de amanhã. O calor intenso mantém as famosas chuvas de verão aqui na capital. E olha, onde a água cair deve causar transtornos, como queda de árvores e alagamentos. Entre amanhã e sábado, madrugadas quentes, com mínimas entre 21 e 22 graus. E o calorão continua ao longo dos dias. Todas as máximas acima dos 30 graus. Vamos falar agora de esporte. O Palmeiras apresentou hoje pela manhã Zé Rafael, meia que foi disputado por vários clubes brasileiros e acabou escolhendo o clube de coração. Na última temporada, Zé Rafael brilhou no Bahia. E agora, o meia de 25 anos vem para jogar no time de coração. Eu era palmeirense desde moleque, né? Meu pai e meus avós são palmeirenses, então esse é mais um motivo para qual eu escolhi vir para cá. Acho que nunca tinha vazado essa informação, né, em nenhum clube que eu passei. E em seus primeiros passos no mundo da bola, teve como orientador o Meia Alex, que hoje ostenta a fama de ídolo palmeirense. Apesar das dicas e conselhos de Alex, Zé Rafael está surpreso com toda a estrutura encontrada no novo clube. O geral é tudo muito diferente do que realmente a gente estava acostumado.
eu estou muito feliz de estar podendo aproveitar e curtir esse momento aqui no Palmeiras. Se até aqui tudo está ótimo, o maior problema será mesmo arrumar uma vaguinha no time de Filipão. Afinal, a concorrência no meio-campo do Verdão não é pequena. E faz parte do futebol essa concorrência, essa disputa sadia que tem entre os companheiros. O professor Felipão geralmente costuma revezar bastante os atletas, né, até para descansar alguns. Então eu espero que aonde eu for solicitado eu possa dar conta do recado. Ex-fluminense, o jogador Sornosa chegou como alternativa para o setor de criação no meio-campo do Corinthians e falou um pouco sobre suas expectativas. Estou muito feliz. Elegí venir para cá porque um clube mais grande de Brasil y la verdad que espero ganar títulos. Soy un jugador muy joven, con muchas ilusiones, así que bueno, espero hacer un gran trabajo y demostrar a los que confiaron en mí dentro del campo hacer las cosas de la mejor manera. Eu gosto de jogar centralizado. Falei com o professor também, ele falou comigo y estoy aquí para ayudar a todos mis compañeros, para ayudar a toda mi equipe y espero seguir mejorando, seguir trabajando fuerte para poder ayudar a todos mis compañeros. A gente sabe a dificuldade que passou lá no Fluminense, coisas que não pode falar mais, coisas que a gente não pode falar porque é muito complicado, mas o grupo lá era muito fechado e a gente lutou até o último jogo para não cair e fez um grande trabalho lá também. E agora o comentário de esporte com Celso Cardoso. O equatoriano Sornosa chega ao Corinthians com a expectativa de assumir um lugar na zona de criação do time comandado por Fábio Carille. Quando se destacou defendendo o modesto Independente del Valle, finalista da Copa Libertadores da América de 2015, Sornosa se destacou pela visão de jogo e capacidade de organizar a equipe equatoriana. Já no Fluminense não conseguiu render o esperado, alternou bons e maus momentos com performance apenas regular se considerarmos a média. Tudo bem que o time do Flu também não ajudava muito. Estava muito aquém da tradição do tricolor das Laranjeiras. Agora no Corinthians, ele tem a chance de encontrar um conjunto compactado, homogêneo e, se não é brilhante, bastante competitivo, o que ajuda na tarefa. Com o apoio dos companheiros, basta colocar a inspiração e criatividade a serviço do timão. Em princípio, briga pela posição com Jadson, mas pode ser escalado ao lado do veterano meia, talvez para fazer o que Rodriguinho fazia no passado. Resta esperar o que Carille pretende com o equatoriano. Mas as expectativas são das melhores. É reforço importante e que ao lado de Ramiro e Bocelli podem agregar na briga por um título em 2019. Repito, competitivo esse time vai ser, até pela característica do seu comandante. Boa noite. Agora os destaques internacionais. O presidente norte-americano Donald Trump se reuniu hoje com líderes do Congresso para tentar chegar a um acordo sobre a construção do muro que separa os Estados Unidos do México. Por causa do impasse, a crise orçamentária no país já dura quase 20 dias e 800 mil funcionários públicos estão sem pagamento. Donald Trump fez um pronunciamento na TV em horário nobre, no qual defendeu a construção do muro que fecha a fronteira sul dos Estados Unidos com o México para evitar a entrada de imigrantes ilegais. O custo é de mais de 5 bilhões de dólares. Ele alegou que os Estados Unidos passam por uma crise humanitária que nunca recebeu tanta gente de fora, entre eles criminosos. Trump chegou a citar assassinatos cometidos por imigrantes para justificar a construção. Ele alegou que o governo está fechado por uma só razão: a negativa dos democratas em financiar a segurança fronteiriça. Pouco depois, os congressistas democratas também foram à TV, defendendo que o muro, além de caro, não impede por si só a imigração ilegal e que o dinheiro seria melhor empregado se investido na contratação de mais agentes na fronteira ou em recursos tecnológicos e de inteligência. Os democratas ainda disseram que Trump decidiu tornar reféns 800 mil funcionários públicos ao não assinar o orçamento deste ano. Relatório denuncia tortura contra militares venezuelanos.
Mesmo assim, o alto comando das Forças Armadas do país comunicou hoje apoio irrestrito ao presidente Nicolás Maduro, que nesta quinta tomará posse de seu segundo mandato. Um relatório elaborado pela ONG venezuelana Foro Penal, com apoio da Human Rights Watch, apontou que 32 militares sofreram abusos ou foram torturados, acusados de conspirar contra o governo ditatorial de Nicolás Maduro. A maioria das acusações são de traição e instigação à rebelião. Foram aplicados espancamentos, tortura com choques elétricos e ameaças de morte. As torturas teriam sido cometidas por agentes da Direção-Geral de Contra-Inteligência Militar e do Serviço Bolivariano de Inteligência Nacional. Mesmo com o relatório vindo à tona, o ministro da Defesa da Venezuela, general Vladimir Padrino, leu um comunicado no qual expressa apoio irrestrito e lealdade absoluta a Nicolás Maduro. Maduro é presidente desde 2013 e dará início nesta quinta-feira a seu segundo mandato de 6 anos. A oposição alega que a eleição, que foi boicotada e apresentou um grande número de abstenções, não foi justa. Portanto, o novo mandato de Maduro é ilegítimo. O parlamento britânico aprovou hoje uma emenda que obriga o governo a apresentar com urgência um plano B para o Brexit, caso o acordo não seja aprovado. Na próxima terça-feira, dia 15, será votada a aprovação do acordo feito pela primeira-ministra britânica Theresa May com os representantes dos países da União Europeia. Antes, havia um prazo de 21 dias para a apresentação de um plano B pelo governo britânico. Com a emenda aprovada hoje, esse prazo caiu para apenas 3 dias. Mesmo assim, ainda não se sabe o que vai acontecer caso o acordo não seja aprovado. Os termos negociados por Theresa May não agradaram a maioria dos deputados, inclusive os do próprio partido da Premier, que consideram que o Reino Unido terá prejuízos com a saída da União Europeia. Um dos pontos mais polêmicos está na fronteira da Irlanda do Norte com a República da Irlanda, pois uma faz parte do Reino Unido e a outra independente da União Europeia. Com ou sem o acordo, por lei, o Reino Unido não fará mais parte da União Europeia a partir do dia 29 de março. E durante paralisação parcial do governo norte-americano, devido a um impasse entre congressistas sobre o orçamento de 2019, como falamos agora há pouco, a Embaixada e Consulado dos Estados Unidos no Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Recife e Porto Alegre estão operando com limitações. Serviços emergenciais para cidadãos americanos e solicitantes de visto de imigrante e não imigrante continuam. Não há prazo de normalização. E veja a seguir no debate do dia com Denise Campos de Toledo a intenção do governo Bolsonaro em acabar com a Justiça do Trabalho. Até já! Domingo é dia de clássico na TV Gazeta. Clássico da análise esportiva. Que jogo legal, hein? Clássico do futebol debate. Devia ter sido marcado pênalti. Clássico dos comentários feras. Ele é um 0 à esquerda. Mesa Redonda, todo domingo, 9 da noite. Oferecimento Lux Color. Tudo que é muito bom é tão bom quanto pintar com Lux Color. Rede Pit Stop, a sua rede de peças e serviços no Brasil. Amiga, comprei meu AP. Que ótimo! Tô indo. Não é já? Lipomax, menos apetite, menos tempo à mesa. Lipomax Plus ajuda a reduzir o apetite e perder peso. E com Lipomax Shake os resultados são ainda melhores. Lipomax, menos apetite, mais tempo pra você. Mãe, você tá tomando Calcitran MDK? Há muito tempo. Cálcio, vitamina D, K e magnésio. Na minha idade, eu preciso garantir que o cálcio esteja sendo bem absorvido. Você já pode começar a tomar Calcitran D3. Calcitran, nesse cálcio, eu confio. Tá a fim de escrever a sua própria história? Que tal dirigir a sua própria vida? Então corre pra cá, que a sua hora chegou. Bem-vindo ao Universo Casper. Um lugar certo para você pensar, criar e questionar. Na Casper, razão e emoção se unem para fazer diferente, fazer melhor. E você, aceita o desafio? Tem muita coisa nova te esperando por aqui.
Faculdade Casper Libero. Paixão por comunicação. Sabe como aliviar as dores e a sensação de peso e cansaço nas pernas provocadas pelas varizes? Com Varicel. Basta uma cápsula por dia. E com Varicel Creme, suas pernas ficam ainda mais leves e hidratadas. Varicel. Pernas novas todo dia. Imecap Hair apresenta Cabelos Espetaculares. Seu problema é queda de cabelo? Você precisa de Imecap Hair. Imecap Hair ajuda seus cabelos a ficarem fortes e com mais volume. Saiba mais em cabelosespetaculares.com.br. Você acredita em OVNIs, os famosos objetos voadores não identificados? E mais, você acha possível a criação de ferramentas para fazer contato com extraterrestres? No Todo Seu de hoje vamos explorar o intrigante universo da ufologia. Cristina Padiglione faz uma retrospectiva com o que mais agitou o mundo da TV. E no nosso palco tem jazz da melhor qualidade com Dom Paulinho Lima e Tula Mello. Nothing wrong with me loving you, baby, love, yeah. Todo Seu, hoje, 10 da noite. Vamos agora ao debate do dia, este mês mediado por Denise Campos de Toledo, comentarista de economia do Jornal da Gazeta. Uma boa noite a todos. Pois é, além dos novos avanços na reforma trabalhista, o presidente Bolsonaro já falou na intenção de acabar com a Justiça do Trabalho. Esse vai ser um dos temas da minha conversa agora com o advogado Almir Pazianotto, ex-ministro do Trabalho e ex-presidente do Superior Tribunal do Trabalho, e também com o advogado trabalhista Maurício Pessoa, que é mestre em Direito Processual Civil pela PUC de São Paulo. Doutor Almir, boa noite. Boa noite. Boa noite, Maurício. Boa noite. Bom, vamos começar pelo nosso tema principal, acabar com a Justiça do Trabalho. O que o senhor pensa a respeito? Que é uma tolice inconstitucional. Não bastasse ser uma tolice, é preciso proceder a uma profunda revisão na Constituição de 88, já tantas vezes alterada, proceder à reestruturação de todo o Poder Judiciário, que não é simples, eliminando o judiciário trabalhista e definindo a que órgão do Poder Judiciário remanescente o trabalhador recorrerá quando se sentir ameaçado ou lesado no direito. Não bastasse milhões de ações em andamento ou em execução, teriam que ser travadadas, teriam que ser removidas e procurar um novo abrigo, um novo lar. Para onde iriam essas ações? Para as justiças estaduais ultracongestionadas, a exemplo do Tribunal de Justiça de São Paulo. Iriam para a Justiça Federal também, extremamente sobrecarregada. O que significa isso? Que um processo que hoje na Justiça do Trabalho pode levar 6 meses para resolver em primeiro grau, 2 anos, em segundo grau, 3 anos até o TST, ele passará a levar 6 anos, 7 anos, 8 anos. Os juízes do cível, ou os juízes federais, não receberão alegremente essa imensa quantidade de processos, que trata de uma matéria que lhes é completamente estranha. Eles não são familiarizados com a CLT, Fundo de Garantia, cartão de ponto, registro de ponto, não é? Eles nunca conviveram com isto. Vamos ouvir o Maurício Pessoa a respeito disso, advogado na área trabalhista. Na sua avaliação, haveria possibilidade de uma adequação? E eu queria lembrar, inclusive, um comentário que também várias vezes feito pelo presidente Bolsonaro, no sentido de que o Brasil continua tendo muitas ações trabalhistas. Elas caíram, em média, uns 35% desde a reforma trabalhista, mas ainda há um volume muito grande. O doutor Almir colocou essa questão de onde repassar essas ações. Boa noite, Denise. Obrigado mais uma vez pelo convite. A política é a arte da retórica. Eu acho que essa frase foi uma frase de impacto, mas como não vejo espaço para essa ideia evoluir, eu acho que mais importante do que discutir a ideia em si do presidente é discutir as motivações dele. Por que motivo ele voltou
a metralhadora para a Justiça do Trabalho. E aí eu acho que a Justiça do Trabalho realmente precisa fazer uma autocrítica. O que é que se costuma dizer em favor da Justiça do Trabalho? Primeiro, que é uma justiça que arrecada bem. Bom, mas o papel do Judiciário não é arrecadar. O papel de arrecadar é da Receita Federal, é do INSS, dos órgãos de arrecadação. Depois, que a Justiça é rápida, é célere. Celeridade é uma obrigação constitucional. Portanto, não é uma virtude, é um dever da Justiça. Terceiro, que é uma Justiça que equilibra trabalhador e empresa. Acontece que, do ponto de vista do processo e do funcionamento da Justiça, as partes são iguais. Então, esse equilíbrio ele parte da lei e não da Justiça em si, do funcionamento da Justiça, que deve primar pelo tratamento igual entre as partes. E, por último, que é a Justiça especializada. Bom, mas assim também é a Justiça Militar, também é a Justiça, as varas especializadas em meio ambiente, por exemplo. Então, os argumentos pró-Justiça do Trabalho, eles são todos questionáveis, embora eles sejam relevantes. Agora, é uma justiça, por que o presidente disparou essa crítica? Porque, no fundo, ele já havia feito isso também com relação ao Ministério Público, também com relação à fiscalização do trabalho. Porque há alguns excessos. Do ponto de vista do Ministério Público e da fiscalização, há fiscais, por exemplo, às vezes procuram substituir os juízes do trabalho, que não pode acontecer. Do ponto de vista do Ministério Público, há uma ideia generalizada de que todo empresário pratica fraudes e que violam a lei, que também não é verdade. E do ponto de vista dos juízes, há um ativismo que não é característica exclusiva da Justiça do Trabalho, mas há, em certas ocasiões, um ativismo exagerado. E exemplo disso é, por exemplo, com a reforma trabalhista. 15 dias, 30 dias depois da reforma, os juízes se recolheram num simpósio para discutir se simpatizavam ou não com a lei nova. Lei se cumpre, não se simpatiza. Então, eu acho que a crítica do presidente é mais uma reação pendular a esses problemas da Justiça do Trabalho, que ocorrem também em outras instituições, do que propriamente uma ideia que vai avançar. Então, Almir, o senhor acha que cabe alguma adequação da Justiça do Trabalho, algum ajuste nesse sentido que o doutor Maurício colocou? A Justiça é um órgão inerte. Qualquer órgão do Poder Judiciário só age mediante provocação. Ela não vai em busca do conflito. Espera. Se não houver conflito, o juiz não se mexe. O nosso juiz do trabalho, ele opera com uma legislação anacrônica, quase que da época da primeira Revolução Industrial. A legislação não evoluiu, não assimilou as transformações pelas quais o mundo passou nas 2 últimas décadas do século passado e continua enfrentando globalização, robotização, informatização, China, né? Uma expansão muito rápida da população mundial e da população brasileira. O juiz do trabalho, os tribunais, eles operam com esse instrumental deficiente e, em muitos aspectos, superado, como revelou a reforma trabalhista. Para que você tenha uma ideia, as questões mais numerosas da Justiça do Trabalho dizem respeito a horas extras. Ora, não há nada mais velho do que o cartão de ponto, o registro eletrônico de ponto. Todavia, ele continua suscitando dúvidas e não se pode vedar ao trabalhador o exercício do direito constitucional de ação. Onde? No juiz de paz? Não, terá que ser na Justiça do Trabalho. Não é? O nosso capitalismo, ele passou por um processo de modernização, de domesticação, mas ainda tem traços em muitas regiões do Brasil de um capitalismo atrasado, de um capitalismo selvagem. O número de trabalhadores não registrados é muito elevado, o mercado informal é muito elevado. De sorte que o panorama visto de longe, visto da ponte, é um panorama complicado. O que eu não posso aceitar é que o Supremo Magistrado da Nação, o Presidente da República, que foi eleito uma votação expressiva, lance balões de ensaio, como está fazendo frequentemente. Então pode haver alguma mudança, uma adequação. Inclusive a Justiça do Trabalho teve dificuldades, né, doutor Maurício, para se ajustar ao que foi determinado, as mudanças que vieram com a reforma trabalhista. A gente vê muitas dúvidas em relação à aplicação disso, né? E a primeira dúvida que surge quando a lei muda é a aplicação dela no tempo e no espaço. Então, a gente está falando de justiça, se as novas regras se aplicam aos processos em curso, por exemplo. Então, veja um exemplo em que a Justiça do Trabalho, por enquanto,
andou na contramão. Uma regra criticada do ponto de vista teórico, mas que existe, que está em vigor e precisa ser respeitada, é que hoje quem perde um processo, a parte que perde um processo é obrigada a ressarcir, a pagar honorários à parte contrária. O que ajudou bastante a reduzir o volume de ações. Dúvida. E que era uma reivindicação de parte da doutrina, etc. Pois bem, tanto o Supremo Tribunal Federal como o STJ já decidiram que essa regra se aplica aos processos em que não haja sentença. O Supremo Tribunal, é verdade, por meio de uma decisão democrática, mas o STJ julgando a regra por conta da mudança do Código de Processo Civil. A Justiça do Trabalho com o pretexto de que o trabalhador não poderia ser surpreendido, e aí eu repito, a Justiça não é do trabalhador, é do trabalho. Restringiu a aplicação da lei. Aí um exemplo claro de que a Justiça do Trabalho precisa fazer essa autocrítica e andar ao lado dos demais ramos do Judiciário. Tomiro, o senhor esteve dos vários lados. O senhor já foi advogado de sindicato, já esteve na Justiça do Trabalho, né, como presidente do Superior Tribunal e já foi ministro do Trabalho. O senhor acha que como seria esse processo de adequação da Justiça às novas condições, até a reformulação? E aí eu queria colocar uma outra proposta que já está sendo discutida pelo governo, de lançar uma nova carteira de trabalho com menos direitos. Não se sabe exatamente como isso se daria, porque alguns são previstos em Constituição, mas com uma flexibilização maior. Aí entraria numa outra fase, não é? Olha, primeiro é que essa adaptação do Judiciário a uma nova legislação, essa dificuldade não acontece só no Judiciário trabalhista. O Judiciário, ele é, por tradição, conservador. Aprendeu a usar uma velha lei. A lei boa, dizem os juristas, é a lei velha. Essa dificuldade será rapidamente superada. O presidente atual do Tribunal Superior do Trabalho, o ministro João Batista de Brito Pereira, ele disse aos juízes: olha, nós temos que cumprir a nova legislação. Esses dias eu estive na posse da presidente do TRT de Campinas e Sua Excelência disse: olha, os juízes deverão cumprir a nova legislação. Há alguns pontos que precisam ser refletidos, ajustados e tudo, mas isso é passageiro. Agora, quanto à segunda parte, uma carteira de trabalho verde e amarela. O governo vai instituir, vai violar o princípio da isonomia que deve reinar entre os trabalhadores através de duas carteiras. Seria opcional, né? Para novos trabalhadores. Sim, mas o fundo de garantia também foi opcional e quando o empregador exige, o direito de opção desaparece. Na contratação, não é? Eu passei por isso lá em 67, quando foi sancionada a lei do fundo de garantia. O empregador chamava e dizia: o senhor vai optar pelo fundo de garantia ou não? Não é? A má moeda expulsa a boa do mercado. O regime ruim vai expulsar o regime seletista. Por que nós não adotamos um sistema moderno e que sirva para todas as situações, enfrentando essa dificuldade do desemprego? Porque nós não vamos gerar, com essa legislação e os ônus que ela acarreta, 13 milhões, ou 12 milhões, ou 10 milhões de empregos em 1 ano, 2 anos, 3 anos. Deverá haver uma adequação da legislação ao novo mercado. Mas essa adequação não pode ser feita às expensas da perda de direitos fundamentais pelo trabalhador. E como retirar da Constituição direitos que pertencem a cláusulas pétreas? Como é que vamos mudar isso daí? É um longo debate e eu creio que o presidente da República não deveria ser afoito. Ele não deve surgir com fórmulas milagrosas, porque isso evidentemente não existe. O ministro da Justiça, que é um jurista ou um juiz de renome, não sei se ele entende bem da questão trabalhista. Se ele não entender, por favor, chamem pessoas que entendem para travar uma discussão democrática. Maurício? O Brasil é um país com tantos problemas que é difícil escolher o pior dele. Qual a prioridade? Mas o desemprego, sem dúvida, é um dos mais graves. Eu acho que toda ideia, no sentido de tentar promover o emprego, é muito bem-vinda. É difícil analisar uma ideia sem conhecer os seus detalhes, né? Foi mais uma proposta genérica. Mas a criação de 2 tipos de trabalhador, de 2 tipos de regime, com um pouco que foi dito, me parece que pode ferir o princípio da igualdade.
Mas não acho que isso seja suficiente para cessar o debate, não. Toda a ideia voltada a tentar resolver o problema desses 13 milhões de brasileiros que sofrem do pior mal, que é o desemprego, eu acho que é bem-vinda e tem que ser discutida. E chega a mais de 20 milhões aqueles que estão subutilizados, informalidade, e aí vai acarretar mais ações da justiça. Provavelmente uma boa parcela acaba recaindo na justiça, não é? Quando a reforma foi aprovada, o presidente do TST na época, o Ives Gandra, ele disse: essa reforma vai provocar um aumento acelerado de processos trabalhistas. E disse também que o desemprego seria gerador de processos trabalhistas, o que foi comprovado na prática. Nós não estamos diante de um céu sereno, céu de brigadeiro, né? De um mar tranquilo. Essa é uma fortíssima razão para que o presidente Bolsonaro, que já está em contagem regressiva quanto ao seu mandato, né? Que ele reflita cuidadosamente, né? Porque uma soma de pequenos gestos errados poderá resultar num grande erro com o descrédito de um governo que começou tão bem, que foi tão bem votado, que merece tanto a confiança da população. Eu sinto isso. A população não só acredita, como quer acreditar no governo. A população deseja que as reformas sejam implementadas, mas não pode ser levada a acreditar em milagres. Maurício, você acha que deve seguir adiante com essa conversa em termos de flexibilização de contratações, alterações na justiça do trabalho, não se chegando ao ponto de acabar com a justiça, mas há necessidade, é o momento de se discutir isso? Eu acho que sim. Agora, eu vejo no Brasil também uma ansiedade muito grande de se produzirem novas leis, quando na verdade já há muitas leis boas, mas que não são postas em prática. Por exemplo, a terceirização é um tema importantíssimo, complexo, delicadíssimo, que vem desde a época que o ministro Pazianotto integrou o Tribunal Superior do Trabalho. Pois bem, há uma lei nova, depois a CLT consolidou esse avanço, e ano passado o Supremo Tribunal Federal reconheceu que a proibição que se praticou durante mais de 25 anos pelo Tribunal Superior do Trabalho no vácuo da lei não era possível, era inconstitucional. Ao invés de se pensar numa nova lei de terceirização, uma nova lei de flexibilização, por que não sugar dessa lei nova os benefícios que ela traz? Então, durante 25 anos, os empresários não puderam organizar a sua atividade empresarial da maneira como gostariam, mas agora podem. Então, em primeiro lugar, a Justiça do Trabalho tem que parar de resistir a essa mensagem, porque ela já veio do Legislativo, já veio do Judiciário Maior, que é o Supremo, e vem da economia, porque essa é uma lei que, sim, bem aplicada e bem interpretada, pode sim gerar vários empregos. Mas o Brasil tem essa política, essa cultura de a lei que pega é a lei que não pega. Então, realmente, você explicar isso para o estrangeiro. No Brasil, o Legislativo faz um esforço enorme, produz uma lei, mas o Judiciário é antipático à lei, então vamos ver se a lei vai pegar ou não. Isso é inconcebível. A reforma trabalhista ainda está passando exatamente por essa fase de ajustes em relação às decisões do Judiciário também, né? Acredito que será rápido esse processo. Já tem um ano. Pois é. Na história de um povo é muito pouco, não é? Eu conheço bem o TST, conheço os ministros, os antigos, os mais novos. Não é? Todos eles são muito razoáveis. É óbvio que cada um deles tem uma posição, tem uma maneira de ver essa questão das relações capital-trabalho. Cada um tem e nós devemos respeitar isso. Não é? Eu tenho uma ação em andamento no TST, dificílima, no valor de R$1 bilhão. O réu, por incrível que pareça, é o Banco do Brasil. Essa ação pode ser um divisor de águas. Deverá ser um divisor de águas. Porque o que a meu ver é necessário numa situação como essa é se interpretar a lei de maneira lógica, razoável, procurando fazer com que atenda os objetivos sociais e não apenas de um grupo, de uma camada, de uma corporação. Perfeito. Bom, vamos encerrando por aqui o nosso debate. Isso ainda vai render muita conversa, porque eu acho que eles vão tentar avançar com essa flexibilização e alguma alteração. Eu agradeço muito ao doutor Almir Pazianotto, ex-ministro do Trabalho, advogado, né, muito experiente na área, e Maurício Pessoa também, advogado trabalhista. Obrigada aos dois. Muito obrigado. Obrigado.
Uma ótima noite, Luciana. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Voltamos amanhã às 7 horas da noite. Ótima noite para você e até lá. Curta o som de Dom Paulinho Lima e Tula Melo no Todo Seu de hoje, 10 da noite.